E a gente tem agora esse formato de 2021, que é uma oficina com 3 horas de duração, que é toda em formato remoto, mas esperamos que no próximo ano a gente possa presencial novamente, até usando o nosso laboratório IFMaker, que eu não sei se todo mundo sabe, a gente foi agraciado com um laboratório Maker no edital do ano passado. Esse laboratório está quase pronto, e a ideia é que ele seja aberto para a comunidade. Vão existir regras para o uso do laboratório, mas ele é um espaço bem interessante para quem tem vontade de prototipar, de experimentar. E aí, logo que a gente tiver retorno, né, das aulas presenciais, a gente vai abrir o laboratório para que a comunidade possa utilizar. Bem, eu, como coordenadora do projeto, dou as boas-vindas, espero que vocês gostem da oficina, e vou deixar aqui com o monitor Carlos. Na verdade, a gente tem alguns monitores aqui presentes, a gente tem Carlos, dá um tchauzinho aí, Carlos. Tem Marcelo também, que é da equipe. Tem Lucas, que está ali com a câmera fechada, acho que ele está sem câmera, tá certo? A gente tem Arthur também. Não sei, Arthur está aí? Arthur, Camila. Olha aí, Arthur, Camila, não sei. Esqueci de alguém? Tiago não entrou ainda. E tem Tiago, já já ele vai entrar. Então, quem chegou um pouquinho depois, pessoal, estou pedindo para vocês colocarem aqui o nome completo e o e-mail, tá? Para facilitar a questão dos certificados. Algumas pessoas não estavam na lista de inscrição na oficina de ontem, e de todo jeito a gente vai dar o certificado, então se vocês colocarem nome completo e e-mail, facilita aí a geração dos certificados. Então, aproveitem as oficinas e até, quem sabe, o próximo encontro presencial. Vamos começar, pessoal. Eu vou mostrar um pouquinho aqui das nossas oficinas, o que a gente faz, ou pelo menos costumava fazer assim, como atividade principal antes da pandemia, que eram as oficinas presenciais, certo? Mas além das oficinas presenciais, calma que eu estou escolhendo o slide aqui para apresentar. Bom, além das oficinas presenciais, a gente tem os nossos projetos de tecnologia assistiva, que são esses que eu vou mostrar agora. Bom, aqui o nosso projeto é chamado Oficina Sinestesia Vision, como vocês já devem saber pelo nome, né? E o que é o projeto? O nosso projeto se trata de fazer tecnologias assistivas utilizando microcontroladores, eletrônica e robótica, por exemplo. Então, o que é que a gente faz? A gente tem os óculos sensoriais, que é um dos nossos vieses, assim, que ele faz uso de Arduino e de alguns sensores para poder identificar a posição de obstáculos que estejam à frente do usuário. Não só à frente, mas principalmente acima da altura da cintura, que são os objetos que são mais difíceis de serem detectados pela bengala convencional que os cegos usam. E então a gente cria esses óculos para poder detectar esses objetos à distância e enviar um sinal de vibração que fica nesses motores de vibracal aqui, que vibram para dar o sinal para esse usuário de que tem um obstáculo à frente dele. Não só à frente, mas também à esquerda, direita e por aí vai. Nosso outro projeto é a bengala sensorial, que tem um funcionamento bem semelhante ao óculos. Só que o que a bengala faz é não se preocupar com os objetos acima da linha da cintura, mas sim com os objetos abaixo. Mas o funcionamento é o mesmo. A gente usa sensores de distância ultrassônicos que ficam captando essa distância e tentando detectar se tem algum obstáculo à frente. E aí a gente usa a vibração também para poder dar esse retorno para o usuário. O retorno é sempre em vibração, porque a gente teria duas opções para fazer isso. Ou um retorno visual ou um retorno de som. Um retorno visual não presta porque a gente está tratando com deficientes visuais. Então, não seria bom.
E o retorno de som não é bom porque pode atrapalhar ele, por exemplo, quando estiver andando no meio da rua, tirar o foco dele das outras, do som que o cerca, que eles usam bastante para poder se locomover no meio da rua. Então, o som a gente precisa descartar também. E aqui são algumas das nossas oficinas realizadas no passado. E essas aqui são as mais recentes que a gente está fazendo no próprio IFPE, no laboratório IFMaker, com alunos da rede pública de ensino, de ensino médio. E aqui são algumas do passado, de 2019 e 2018. Então, deixa eu ver. Tá. Então, o que é que acontece? A próxima coisa que eu vou falar um pouquinho agora é sobre o projeto em si, só que a parte de tecnologias assistíveis, de assistividade. Então, o que é que acontece? Deixa eu botar de volta aqui outra tela. Isso tudo que eu estou fazendo são introduções para o que a gente vai ver daqui a pouquinho, certo? E a gente sempre trata isso porque para entender meio o que a gente está fazendo. Então, a parte de tecnologias assistíveis, de assistividade, é a base do nosso projeto, é a base do Sinestesia e é por isso que ele existe. E a gente usa a tecnologia de Arduino e de ESP32, microcontroladores em geral, para poder criar novas formas de incluir pessoas em ambientes que talvez elas não pudessem ser incluídas antes, ou então ambientes que não foram feitos para elas. Então, a gente consegue criar uma acessibilidade maior, ou seja, assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a sua cidadania. E a importância disso é para promover a inclusão, como eu tinha falado, que é diferente de exclusão, segregação e integração. O que a gente anda hoje em dia vendo caminha muito mais para a integração, mas ainda não é idealmente a inclusão, que é poder fazer com que todas as pessoas, independente das suas condições, consigam usufruir do espaço da mesma forma. E isso é bastante diferente de uma integração, por exemplo. E as tecnologias assistíveis são tecnologias, como eu tinha falado, que possibilitam que essas pessoas sejam incluídas em um ambiente que não foram feitas para elas, ou então que facilitem seu convívio, seu cotidiano de alguma forma. E aqui tem alguns exemplos de órteses, que a gente chama, que facilitam algumas atividades do cotidiano. E aqui a gente tem uma prótese que substitui um membro do corpo de uma pessoa. Maluco, eu tô... Carlos? Calma, eu tô vendo aqui, rapidão. Bom, para a gente poder dar início enfim, às práticas em si, a gente precisa meio que entender em uma parte da teoria para poder a gente embasar tudo que a gente vai fazer, certo? E a primeira coisa que a gente precisa estudar, que a gente vai estudar, é sobre eletrônica básica, para poder montar os circuitos que a gente vai estudar daqui para frente. A gente vai ter umas práticas hoje para poder entender direitinho o que a gente está fazendo, o conhecimento da eletrônica vai ser bem importante. Então, tangenciando logo, eu vou pedir desculpa para poder dizer que, tipo, o conceito de tensão elétrica que eu vou abordar, eu não consigo meio que abordar sem tangenciar a corrente elétrica, que acaba que acaba uma sendo consequência da outra, então vou acabar falando de uma enquanto eu explico essa. Então, a tensão elétrica, a gente ouve falar nela todo dia, basicamente. Quando a gente diz que uma bateria tem 1,5 volts, ou então a tomada tem 220 volts, a gente está falando dessa tensão elétrica. E a tensão, ela é um nome bonito, um nome mais agradável para um conceito físico chamado de diferença de potencial. Essa diferença de potencial é justamente a diferença de um potencial elétrico entre dois pontos. O que é potencial elétrico? Toda vez na física que a gente fala de potencial, a gente fala de uma energia
que ela existe, mas ela não se manifesta, não está manifestada. Então, por exemplo, se eu tenho esse bonequinho aqui e eu estou segurando ele numa determinada altura, ele tem uma determinada energia nele chamada de energia potencial gravitacional. Mas como é que eu consigo ver essa energia? Como é que eu consigo ver ela se manifestar? Bom, ela não está se manifestando, esse é o ponto. Mas a partir do momento que eu solto ele, ele vai se transformar, essa energia potencial vai se transformar em um outro tipo de energia, chamada de energia cinética. E é mais ou menos isso que acontece com os elétrons que estão sob uma determinada tensão elétrica, certo? Que vão sofrer uma determinada tensão elétrica. Eles estão imersos em uma diferença de potencial que vai ser um tipo de energia que vai se transformar. E essa energia vai se transformar no movimento dos elétrons por um determinado condutor. Então, a gente vai ter um fiozinho, por exemplo, o fio que a gente liga na tomada do carregador de celular e tudo mais, lá tem elétrons livres, tem muitos elétrons. E esses elétrons vão se movimentar graças à tensão elétrica. E isso é o que a gente chama de corrente elétrica. A partir do momento que os elétrons se movimentam, a gente tem um conceito de tensão. E aí, eu passei um monte de tempo falando várias palavras feias aqui, falando de tensão, falando de energia e de elétrons, mas eu vou pedir para explicar um pouco esse monte de conceito físico usando a própria física. É meio metalinguístico, mas espero que se torne mais claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, abrir o microfone, então colocar no chat aí que a gente responde. Mas aí o conceito de tensão elétrica, a gente pode fazer um paralelo, uma analogia, com uma caixa d'água que você imagina que, obviamente, ela está cheia d'água, e ela está numa elevação maior, assim. Então, ela tá elevada, como está, por exemplo, com essa mesa, assim, e por ela estar mais alta do que o chão, por ela ter uma altura relativa em relação ao chão, ela tem essa energia potencial, que a gente vai dizer que, graças a essa possibilidade de converter uma energia em outra, essa água vai se movimentar. E essa água se movimenta transformando a energia potencial gravitacional, que eu tinha falado antes, em movimento, em energia cinética. E da mesma forma que a água se movimenta, os elétrons também vão se movimentar, graças à energia potencial, que é a tensão elétrica, os volts que a gente vai ter no nosso circuito. Os 20 volts, os 15 volts e por aí vai. E aqui é só para mostrar que se a gente tem uma altura maior, esse fluxo de água vai ser maior. Da mesma forma que se a gente tem mais tensão, se a gente tem mais volts, a gente vai ter mais água mais corrente circulando a rigor no nosso circuito. E aí, a gente falou de tensão elétrica, que é basicamente energia, por assim dizer, só que energia por si só não serve de muita coisa, né? Se você só disser, eu tenho tanto de energia, eu posso usar tanto de energia, mas a energia só é útil para a gente se a gente puder usar ela de alguma forma. E é isso que a gente faz. Numa pilha, quando a gente tem 1,5 volts numa pilha, a gente quer usar essa energia para realizar algum trabalho, para fazer alguma coisa para a gente. Então, por exemplo, se você quiser ligar uma lâmpada, você vai pegar uma lâmpada e vai ligar os fios dela nos terminais da pilha. E aí você pega, liga e você fecha o seu circuito. E o que é que você espera quando você liga uma lâmpada, quando você está dando energia para a lâmpada? Você espera que ela acenda. E é exatamente isso que acontece, se você tivesse feito a ligação certa, claro. E como é que a gente vai... Por que essa lâmpada acende? Essa lâmpada acende por causa de uma completude de fatores. Dois principais. Primeiro, que a gente tem a energia que está saindo da pilha. A gente tem essa possibilidade de utilizar a energia da pilha de uma forma luminosa, que é a lâmpada. E a segunda, que a gente tem um fluxo de elétrons. A gente tem a corrente elétrica circulando pelo nosso circuito, que é aí que faz com que a lâmpada acenda. E aí a gente tem o nosso circuito funcionando bonitinho, graças à tensão e à corrente. E aí, para elucidar um pouco mais, caso tenha ficado alguma dúvida assim, a gente pode fazer a pergunta: por que um objeto não anda sozinho? Um objeto não anda sozinho, a rigor bem simples assim, tem como a gente complicar muito essa questão, mas tornando simples, um objeto não anda sozinho se você não tem nenhuma força aplicada nele. Vamos deixar bem simples assim. E se você não tem nenhuma força aplicada sobre esse objeto, ou seja, se você não está fornecendo energia a esse objeto, ele não vai se mover. Então, da mesma forma, a gente vai ter que os elétrons não vão se mover se você não fornecer alguma força para eles. E essa força é a força elétrica que vem da tensão elétrica. Então, quando a gente aplica uma tensão, vem uma força que faz os elétrons se movimentarem. E por isso a gente tem a corrente elétrica. E aí, diretamente associado à corrente elétrica e à tensão, a gente tem a resistência elétrica, que o que é que ela faz? Pelo próprio nome diz,
ela vai se opor, ela vai resistir à passagem da corrente elétrica pelo circuito. E ele faz isso por uma forma simples de conservação de energia. Ele vai conservar a energia, só que na forma de calor. Ele vai transformar a energia que passa por ele em calor. E a gente usa isso para muitas coisas na nossa vida. O chuveiro elétrico é um exemplo dele, porque quando você liga ele, você tem um circuito que vai estar funcionando ali, que vai ter essa resistência, que vai aquecer graças à passagem de corrente. Então a gente usa esse calor que ela gera para esquentar a água. Esse boiler aqui também a gente usa para esquentar a água graças a uma resistência. Esse treco na ponta aqui é uma resistência elétrica, certo? Então, a gente usa esse efeito físico, chamado de efeito Joule, para muitas coisas na nossa vida. Às vezes ele é bom, como é nesse caso aqui, e às vezes ele é ruim, como, por exemplo, se você tem o seu celular, você não quer que ele esteja esquentando muito, porque isso pode prejudicar os outros componentes, mas em eletrônica, aquecimento é sempre uma troca. Você vai ter um circuito funcionando, mas ele vai sempre aquecer um pouco. Acontece, é a vida. E em circuitos elétricos, a gente vai usar todos esses conceitos que eu falei de tensão e de corrente para poder montar os nossos circuitos, para poder dar alguma utilidade para tudo isso. Se a gente quiser acender uma lâmpada ou até fazer um robô sair andando por aí, a gente vai precisar utilizar isso tudo. E aí, para montar os nossos circuitos elétricos, a gente conta com uma coisa muito fácil que graças a Deus foi inventada, que é a protoboard. A protoboard, na prática, isso, tipo, presencialmente, vocês iriam ver melhor a funcionalidade disso, que facilita bastante a nossa vida, mas a gente pode usar ainda no circuito simulado que a gente vai mostrar. O que é que ela faz? Ela consegue interligar as diferentes partes do nosso circuito sem precisar soldar, sem precisar fazer nenhuma ligação permanente e muito trabalhosa. E aí, esses pontos verdes que estão andando na horizontal aqui, eles estão, se vocês conseguirem ver, eles estão sempre interligados. Então, você tem a trilha positiva aqui, esse ponto aqui, esse primeiro está interligado a esse último, e esse primeiro aqui de cima está ligado a esse último, que é a trilha dos negativos. A trilha dos positivos e a trilha dos negativos. E aqui no meio, a gente vai ter que na vertical, todos eles estão interligados também, menos com esse corte no meio aqui. Então, vai daqui até aqui e daqui até aqui, com essa separação no meio. A gente vai usar isso daqui a pouco para montar as nossas práticas. E os componentes básicos que a gente vai usar são LEDs, que basicamente são luzes, são as luzezinhas que a gente vê todo dia. Resistores, que eu tinha falado, que são componentes que se opõem à passagem da corrente elétrica, e motores que basicamente giram de acordo com a nossa vontade. Sensores, eles são componentes que vão captar informação do ambiente e retornar para a gente de alguma forma que seja útil. E essas informações do ambiente podem ser de todo tipo, pode ser som, pode ser luminosidade, distância, e por aí vai, tá bom? E para que a gente consiga fazer bom uso dos nossos sensores, a gente precisa de alguma lógica, a gente precisa de um cérebro para pensar nisso para a gente. E aí, esse cérebro a gente vai ter na forma dos controladores, que vai ser Arduino, ESP32 e por aí vai. Esses controladores, a gente manda comandos para ele através da programação, e eles vão fazer com que nosso circuito tome rumos diferentes caso alguma coisa aconteça. Então, a gente vai começar agora com algumas práticas para poder elucidar mais esses conceitos e também ver se gera algum interesse pela área de eletrônica e prototipação e tudo mais. Oi, gente. Eu sou o Thiago, sou do curso de eletrônica também, e sou um dos monitores, só que quando começou não estava aqui para me apresentar. Prazer, todo mundo. E para fazer a prática, a gente vai utilizar um site chamado Tinkercad. Eu vou mandar o link aqui para vocês. E vocês entram, por favor. Só um minuto, tá? Eu vou mandar aqui no chat para vocês copiarem. Tinkercad.com. Eu preciso que vocês entrem nesse site e criem uma conta, loguem com o e-mail institucional de vocês, qualquer jeito para criar uma conta, tá certo? Vocês precisam chegar nessa tela aqui, ó. Depois que criar a conta, vai estar numa tela de circuitos. Deixa eu compartilhar. Alguém já conseguiu abrir o site e chegar nessa tela?
É para criar uma conta pessoal ou alunos entrem em uma turma? Você já tem uma turma? conta pessoal mesmo. Tá certo. Porque se alunos entrem na turma, ele ia começar um tutorial em inglês e tal, a gente vai fazer sem isso mesmo. Pronto? Tá certo. Eu acho que vocês já conseguiram, né? Ó, eu vou fazendo e é tranquilo para quem quiser acompanhar, não chegou ainda. A gente vai criar um novo circuito, certo? E aí o Tinkercad vai dar uma página de trabalho em branco para a gente. Pode fechar aqui. E aqui, ó, a gente tem um monte de componente, como o Carlos mostrou. Tem resistor, LED, botão, potenciômetro. E a gente vai usar eles para montar os nossos circuitos, certo? O circuito mais básico, a gente vai montar agora, é só acender um LED. Então, a gente pode pegar uma pilha, é só segurar e arrastar, certo? E essa pilha, ela tem um fio vermelho, que é o negativo, um preto, que é o negativo, e um vermelho, que é o positivo. Aí a gente pode pegar um LED, só pesquisar aqui e arrastar o LED também, e ligar esse LED na pilha. Como essa pilha ela só tem 1,5 volts, a gente não precisa de um resistor para ligar. Só que se a gente for usar alguma coisa que tem uma tensão maior, tipo 5 volts, a gente precisa colocar um resistor em série. Que vocês já devem ter visto, quem pagou Física 6 no IF, ou Física do terceiro ano, já deve ter visto bastante sobre resistor. Eles têm que calcular resistor em série, resistor em paralelo e tudo mais. Tá certo? Então eu vou fazer uma simulação como se eu tivesse uma fonte de mais de 5 volts aqui. Eu pego esse resistor, o LED e a fonte de alimentação. Ó, o LED ele tem duas perninhas. A perna menor, que é o catodo, é o negativo. A perna maior, que é o anodo, é o positivo. O que eu faço é ligar o positivo no positivo da bateria, certo? Com um fio. E o negativo eu passo primeiro pelo resistor, depois volto para o negativo da bateria. Então aqui a gente tem um circuito fechado, que nem os que Carlos estava mostrando. A energia ela consegue sair do meu positivo, a corrente elétrica, passar pelo meu LED, que vai emitir luz, passar pelo resistor e voltar para o negativo da bateria. Esse resistor ele está aqui para impedir que o circuito se danifique, impedir que tenha uma corrente maior do que o LED vai aguentar. Tá certo? Vocês não precisam se preocupar muito com isso agora, não. Para essa oficina aqui, a gente não vai calcular valor de resistor nem nada, não. Ó, vocês podem ver, se você clicar em simular, que o LED está acendendo, mas está acendendo bem fraquinho. Isso é porque a resistência está muito alta. Se eu pegar, tá 1 kΩ, quer dizer 1 vezes 10 a terceira, então seria 1000 ohms, que é a unidade de resistência. Se eu botar só para 1 ohm, deixa eu resetar. Ele acendeu mais forte? Ele deveria acender mais forte, mas é da pilha mesmo. Deixa eu tirar esse resistor daqui, que não é necessário pra gente. Ligar direto no negativo. É a cor do simulador mesmo, do LED do simulador. Vocês conseguiram fazer ele acender? Que nem esse meu tá bem fraquinho, mas eu acho que dá pra ver. O meu não Meu acendeu. acendeu. Acendeu ou não acendeu? Não entendi. O meu acendeu. Se o de alguém não acendeu, talvez seja porque vocês estão colocando o positivo no negativo ou o contrário. Já viram isso? Acho que eu vi alguém dizendo que não tinha acendido. Ó, vou colocar outra fonte de energia, trocar essa pilha e colocar essa bateria de 9 volts, que tem muito mais energia para oferecer. Na bateria é o contrário, o negativo está na direita e o positivo está na esquerda. Ó, se eu botar aqui e iniciar a simulação, ó, a bateria tem muito mais energia, então ela consegue acender o LED muito mais forte. Tanto é que ele botou essa estrela dizendo que está errado. Porque 9 volts é muita energia para o nosso LED aguentar. Ele vai acabar queimando se fosse um componente de verdade. Então a gente precisava do resistor.
Carlos, depois da prática, a gente vai fazer logo com o Arduino. Mas vai fazer o slide, né? De computação. Oi? Tá certo. Ó. O ruim é que o negativo e o positivo aqui é trocado. Mas o que está acontecendo? Deixa eu pintar o fio para a gente conseguir ver melhor. Ó. No caso aqui seria um fio preto, né? O positivo, ele vem por esse fio verde, passa pelo LED, volta pelo resistor e vem para o negativo da minha bateria. Se eu iniciar agora, ó, ele já não tem mais o problema de estar queimando e o LED está aceso. Todo mundo consegue entender, né? Isso aqui? Ó, Laís Vitória. Ele acendeu fraco provavelmente por causa da pilha. Então, a gente estava usando uma pilha muito fraquinha, só de 1,5 volts. Quando a gente coloca essa bateria de 9, ele funciona bem melhor. Certo? Bom, esse foi o circuito básico que a gente fez aqui, e a gente vai fazer alguns mais legais agora, só que antes eu vou introduzir vocês a programação e um pouquinho de computação. Quem está com o slide? É tu? Compartilha aí, por favor. Só um minuto, gente. Tá certo. Para começar a programação, a gente tem que entender o que é um computador. Um computador é uma máquina que as pessoas criaram para realizar, basicamente, contas para elas, realizar operações repetitivas, matemáticas, de uma forma rápida e confiável. Pode passar, Carlos. Tá. Como começou a computação? Não foi exatamente com o ENIAC que começou os computadores. Muito tempo atrás já tem relatos de máquinas feitas para fazer operações matemáticas, para computar. Só que a computação como a gente conhece hoje... Pode ser, Marcelo. É legal, se o pessoal tiver com dificuldade. O computador como a gente conhece hoje é aquele que foi o ENIAC, que foi desenvolvido na Segunda Guerra Mundial pelo matemático Alan Turing. Esse aqui é a foto do Jogo da Imitação, que é um filme baseado na história dele. E eu recomendo muito que todo mundo veja. Sobre como eles construíram esse computador para quebrar os códigos criptografados que os nazistas utilizavam para se comunicar. Pode passar, Carlos. Tá. Quando a gente tem um computador e a gente quer que ele resolva um problema, a gente precisa dar um algoritmo para esse computador. O algoritmo é uma sequência de passos que ele vai executar, certo? Seja ficar executando várias vezes ou executar uma vez só. Isso se chama de algoritmo. Esse aqui é um exemplo bem simples para um sensor de chuva. O programa começa, o sensor de chuva detecta a chuva. Aí ele vai ver, a minha janela, ela está aberta e vai tomar uma decisão. Se estiver aberta, ele fecha a janela. Se não estiver aberta, ele vai para o próximo quarto e aí vê se o sensor de chuva está chovendo. Sim, fecha a janela ou não fecha a janela. Entenderam? Eles ficam analisando os sensores e tomando decisões. Pode passar. Tá, isso aqui a gente já viu. Isso aqui são linguagens de programação, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que são basicamente o idioma que a gente utiliza para se comunicar com o computador. O computador mesmo, a nível de máquina, ele entende 0 e 1, que são o sistema digital, o sistema binário, certo? Mas ninguém programa em 0 e 1, a gente não consegue entender esse código. Para isso, a gente usa uma linguagem chamada Assembly, que é uma linguagem bem complicada de se utilizar e é chamada linguagem de baixo nível, porque ela está muito próxima do computador. Existem linguagens de alto nível, que a gente consegue programar muito mais fácil, que é Python, C, Java, JavaScript, e muitos de vocês já devem ter ouvido falar nessas, talvez alguém até programe em Python, que é muito famoso. Tá certo? Pode passar, Carlos. Tá. Não, volta para o Arduino. Aqui, a gente vai programar Arduino. Arduino é uma espécie de computador mais simples, que a gente pode colocar um programa e ele vai executar esse programa e interagir com os componentes eletrônicos que a gente conectar nele também. Pode passar.
A linguagem de programação que a gente vai usar para controlar esse Arduino também se chama Arduino, mas ela é muito parecida com a linguagem C, que foi uma das primeiras linguagens criadas. Aí o primeiro conceito que a gente precisa é o conceito de variável. A variável, ela é como se fosse uma incógnita da matemática que todo mundo já está acostumado a trabalhar. Então, se eu tenho a letra X, essa letra, na verdade, representa um número que eu vou descobrir ou eu vou substituir. Pode passar, por favor. Então, o computador, ele já tem salvo nele vários tipos de variáveis que você pode criar. Vários, como se fossem várias gavetinhas que você pode utilizar. Char é um caractere, então você pode gravar letras como A, B, C. Int é para números inteiros. Short é para uma quantidade reduzida de números inteiros. E tem muitos tipos que a gente não vai precisar usar agora, não se preocupa. Pode passar, Carlos. Tá. Condicionais é como tinha no algoritmo que a gente viu. O nosso código, ele vai se deparar com a situação, ele vai analisar alguma coisa e vai ter que decidir, eu faço isso ou eu faço aquilo. É uma coisa bem simples, vocês vão ver nos exemplos. Pode passar. E laços de repetição é como a gente também já falou, o programa ele vai ficar fazendo a mesma coisa várias vezes, como no exemplo da janela. Ele ficava sempre verificando se choveu e depois se perguntava, a janela está fechada, a janela está aberta, e aí reiniciava. Choveu, a janela está fechada, está aberta. É só para a gente repetir uma determinada ação. Tá bom? Tá certo. Agora a gente vai voltar para o Tinkercad e vai construir um circuito utilizando essa programação, tá certo? Deixa eu compartilhar a minha guia. Ó, a gente pode apagar tudo que a gente usou. Ui, meu Deus, esse zoom. Pode apagar tudo que a gente usou agora, porque a gente vai usar um Arduino. Então, vocês podem pesquisar aqui Arduino. Certo? E colocar ele aqui. Essa é a plaquinha que a gente teria no laboratório, mas vamos ter que usar esse simulador. Todo mundo conseguiu achar ele, né? Ó, se vocês repararem, o Arduino ele tem esse monte de buraquinhos que a gente chama de portas. Essas portas aqui de cima, que estão numeradas de 13 até 0, são portas digitais. Então, elas conseguem ler o valor 0 ou o valor 1, e elas conseguem também escrever o valor 0 ou o valor 1. Então, são portas de comunicação digital, que é o que a gente vai utilizar agora, tá certo? Eu vou colocar aqui também, para facilitar a nossa vida, a layout bugou aqui. Calma aí. O layout deu uma bugada. Vem cá, velho. Não sei se vocês estão vendo, mas deu um zoom enorme aqui, eu não estou conseguindo tirar. Vocês conseguindo ver? Valeu. Pronto, gente. Calma aí. Pronto. Aí o que a gente vai pegar é a protoboard também. E ela não tá com o protoboard aqui não, né? Ela tá com o breadboard aqui. Na verdade, só tem circuitos com ela juntos. Eu quero ela sozinha. Aqui, placa de ensaio pequena. Tá certo? A gente vai botar ela aqui e vai fazer uma prática parecida com aquela que a gente usou do LED, só que agora a gente vai fazer ele um pouco inteligente. A gente vai fazer ele piscar. Tá certo? Então, eu vou pegar o LED, botar ele aqui, e a gente precisa de um resistor também. Por quê? Quando eu digo o nível 1 ou o nível 0, nível 1 quer dizer que eu tenho energia, e nível 0 quer dizer que eu não tenho energia. Quando eu tenho energia, eu tenho 5 volts. Quando eu não tenho energia, eu tenho 0 volts. Então, se eu digo para ele botar o nível 1, ele vai botar 5 volts no LED. E isso é muita energia, ele vai acabar queimando. Ó, então, um fio saindo da perna positiva do LED, que é a perna maior, a gente vai puxar para qualquer porta digital que tiver aqui. Por exemplo, a porta número 8. Tá certo? E o fio que vem passa pelo resistor. E depois, para a perna negativa, passa pelo resistor. A gente bota em qualquer porta que tenha escrito GND.
Esse GND é o negativo do Arduino, tá certo? Deixa eu ver se... Coloquem no chat, por favor, se vocês conseguiram fazer isso. Alguém teve problema para fazer? Estão fazendo ainda? Tá certo. A Vitória disse que conseguiu fazer isso. Aí agora o que a gente vai fazer é escrever o código do Arduino para fazer funcionar, porque esse programa não faz nada ainda. Aqui nessa plataforma a gente pode programar tanto em blocos como com texto. Eu prefiro fazer a programação em texto porque é o mais perto do que se usa no mundo real. E já tem até um código pronto aqui para a gente ver o que ele tem. Todo o código de Arduino ele tem essas duas partes. Vocês estão vendo aqui, ó, o void setup e o void loop. O void setup ele é uma parte do código que roda assim que você liga o Arduino, assim que você bota a energia do Arduino. Ele vai fazer o que tiver ali dentro. E o void loop é o que ele faz depois do setup, várias vezes sem parar, até eu tirar da tomada. Então, o que é que isso aqui está fazendo? Primeiro ele usa essa função chamada pinMode. Deixa eu trocar isso aqui para ficar um valor melhorzinho para a gente. Ó, ele usou essa função chamada pinMode, e o que ele está querendo fazer com essa função é dizer para o meu Arduino em que se eu vou fazer uma saída de energia ou se eu vou fazer uma entrada de energia. Então, eu estou dizendo que o pino 8, ele é um output, ou seja, eu vou tirar a energia desse pino, certo? É uma configuração do Arduino que a gente tem que fazer. No meu caso é 8 porque eu conectei aqui na porta digital 8. Se vocês usaram outra, é só botar o número que vocês usaram lá. Tá certo? E aí no loop é o que a gente vai fazer sem parar. O que a gente vai fazer é um digital write, que chama. Digital write é uma escrita digital, então uma saída de informação. Ele está dizendo aqui, digital write no pino 8, que é o pino onde está o meu LED, high, ou seja, vou ter o estado lógico alto, vou ter energia saindo. Espera 1 segundo, ou seja, um delay de 1000 milissegundos, é o que está aqui. E depois ele vai fazer a escrita de novo, no pino 8, com low. Low é 0, então ele vai tirar a energia desse pino. E aí ele espera mais 1 segundo, e como é um loop, ele não acaba aqui, ele volta para o começo. Então ele liga, espera 1 segundo, apaga, e assim vai ligando e desligando. Deixa eu simular aqui para ver se funciona. Ó, clica em iniciar a simulação e agora a gente já está vendo o LED piscando aqui. Todo mundo conseguiu fazer isso e entender? Não consegue modificar o texto. A simulação está rodando, ó, esse botãozinho aqui, de simulação. Porque se eu apertar nele, eu também não consigo, não. Eu tenho que parar a simulação para depois conseguir editar o texto. Esse não é isso que está acontecendo. Pronto. Tá certo, agora a gente vai fazer... Qual é a próxima parte? Espera um pouco, deixa só aberto aí para eu só ver as alterações aqui, já que eu só consegui fazer agora. Ah, tá tranquilo. Porque eu espero o tempo que precisar. Ó, Marcelo tá montando um circuito de verdade com uma plaquinha dessa para mostrar a gente também. Ainda não consigo editar meu texto. Ele não permite que eu faça essa alteração aí no Pinmose, que eu coloque esse valor aí 8. Ele não permite. Não, e tá rodando aqui a simulação. Você tem que parar a simulação para conseguir editar. Ah, tá, jovem. Deixa Entendeu? eu tentar. Porque tinha parado, tava sem rodar. Não, não consigo não. Não consegue? Não. Compartilha compartilhar tua tela? tua tela, Keila. Tiago pode parar, só para ele dar uma olhadinha. Para, Tá. a gente olha. Tá, espera um pouquinho. Você pode facilitar.
Estão vendo? Estamos Pronto. vendo, sim. Tá Então, vendo? Ó, eu não consigo selecionar para fazer alteração. Tá vendo? Ah, entrou aqui. Entrou, beleza. Tá joia. Ele tava só esperando a gente entrar para ver. Tem a ver com a energia. Deixa eu parar de apresentar aqui. Mas ficou umas coisinhas erradas ali, vai dando Ctrl Z. Não, aqui, certo. É porque eu apertei aqui, estava aflita e apertei várias vezes. Oi. Tiago, posso mostrar aqui o circuito? Pode. Ah, Beleza. gente, vocês podem modificar o valor também, tá? Aqui tá 1000 milissegundos. Se vocês quiserem deixar bem rápido, testa aí 200 milissegundos, ele vai bem rápido. Ok. Pronto. A luz está um pouquinho fraquinha, mas tá aqui piscando. Se vocês tiverem... O resistor que Marcelo usou era um pouco grande, né? Eu tentei Aí. procurar outro, só que não tinha. Aí só Uhum. tinha ele. Aí, a protoboard é igualzinho ao do simulador que a gente tá usando, resistor, fio, tudo igual. Tá certo. Vamos fazer alguma coisa mais interessante agora. O que a gente vai fazer é adicionar um botão para controlar esse piscado LED, certo? Todo mundo tá vendo, né? O botão é um pouquinho mais chato de fazer, mas a gente consegue. Ó, a gente tem que procurar o botão aqui e colocar ele na nossa protoboard. Aí o botão, vocês estão vendo que ele tem 4 terminaizinhos, né? 4 perninhas. O que ele faz é interromper o circuito da esquerda para a direita. Então, quando eu não estou apertando, não está conectado. E quando eu aperto o botão, ele junta essa fila da direita com essa da esquerda. Daqui. Oi? Eita, foi mal, tava com o microfone ligado. Besteira. Aí o que a gente precisa fazer é ligar um desses em uma porta do Arduino, certo? No meu caso, eu vou ligar na porta 4. E o outro... Deixa eu botar do jeito que fique organizado aqui. E o outro eu vou ligar também no meu GND. No caso, eu vou ligar aqui, ó. Deixa eu pintar de preto que fica mais organizado para vocês entenderem. Tudo que for GND eu vou deixar preto. Tá certo? Ó, essa trilha aqui, ó, é toda negativa, então eu posso ligar ele aqui para puxar um pouquinho do GND, que ele funciona tranquilo. Vou dar um tempinho para vocês colocarem o botão na protoboard e fazerem a ligação dele, tá certo? Vou até organizar melhor esse circuito. Ó, eu vou puxar isso aqui para essa trilha comprida. E aí, agora, tudo nessa trilha comprida é GND. Pronto. Sempre que eu precisar de um ponto negativo agora, eu posso pegar nessa linha horizontal aqui, ó, que é tudo negativo aqui, como vocês podem ver. Conseguiram montar o circuito, gente? Bom, eu vou começar com o código dele, as mudanças de código dele. O que a gente precisa adicionar aqui também é mais um pmode, certo? Porque a gente está usando mais uma porta. Então, só escrever pmode. Ó, uma coisa importante que vocês têm que prestar atenção. É importante a letra ser maiúscula ou minúscula. No pmode, o M é maiúsculo, tá certo? O resto é minúsculo. E esse ponto e vírgula também é importante para o Arduino saber onde é que está acabando cada linha, senão ele fica totalmente confuso e dá erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que o pino 4, vírgula, vai se comportar como uma entrada. Então, pino 4 é um input. Só isso deveria bastar, só que por uns problemas de eletrônica, quem é de eletrônica um período um pouco mais avançado deve entender que a gente precisa utilizar um pull-up. E alguns problemas de eletrônica que a gente não precisa
se importar agora. Então, vocês precisam escrever input pullup. Isso significa que essa porta é uma entrada. Tá certo? Aí agora a gente vai usar a condicional. A condicional, na linguagem de programação, é assim, if, que em inglês significa se. Vou botar aqui. Dentro dos parênteses, a gente coloca a condição que vai verificar, e entre essas duas chaves, a gente coloca o que a gente faz se essa condição for verdadeira. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, se 1 for maior que 0, 1 for maior que 0. Se 1 for maior que 0, eu quero que ele acenda o LED. Certo? E vou tirar todo esse resto de código. Quando eu rodar, ele vai acender o LED. Por quê? 1 é maior que 0. Mas se eu mudar aqui, ó, botar, por exemplo, 2. O LED não vai acender porque 1 não é maior que 2, então ele não está executando o código dessa condicional. Se eu quiser, eu posso adicionar um else também. O else, ele é o se não. Então, se essa condição acontecer, eu faço o que está aqui primeiro. Se ela não acontecer, eu faço o que está aqui depois. Então, eu quero dizer que a mesma coisa que está aqui, só que eu quero dizer low. Então, se 1 for maior que 0, ele acende, se não, ele apaga o LED. Isso vai funcionar igual a como a gente tinha feito antes, mas essa lógica vai ser importante para a gente fazer o botão funcionar. Aí agora o que a gente precisa fazer é ver se a gente está apertando ou não o botão, né? Para fazer isso, a gente vai usar outro comando, se chama digital read, que é para fazer uma leitura digital. Essa leitura digital, a gente vai ler qual porta? A porta 4, que é onde está o nosso botão. Tá certo? Esse comando digital read, ele vai dizer se tem energia ou se não tem energia na porta número 4. Se eu estou apertando ou se eu não estou apertando. Então, ó, a gente pode pegar isso e colocar aqui dentro. Ou seja, se eu estou apertando, ele acende. Se eu não estou apertando, ele apaga. No caso aqui vai funcionar o inverso, por conta também daquele pull-up. Lembra que eu falei que era uma questão de eletrônica? Por conta disso aqui vai ser ao contrário. Se eu soltar o botão, ele acende. Se eu apagar o botão, ele desliga. Mas aí seria só trocar o high e o low de lugar. Vamos fazer esse teste. Ó, o LED está aceso. Se eu aperto o botão, ele apaga. Vocês conseguiram entender isso? Alô, vocês estão conseguindo acompanhar, gente, a prática? Tá certo. Beleza. Agora a gente vai usar o conceito de variável, que eu falei antes, para fazer o botão ficar aceso e quando a gente apertar, ele trocar o estado dela. Tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Talvez seja um pouco problemático demais, né, para fazer. Tá. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa ler o botão e salvar o valor desse botão dentro de algum lugar, certo? A gente vai salvar isso dentro de uma variável. Então, a gente vai criar aqui uma variável do tipo inteiro, chamada leitura. Tá certo? E depois, a gente vai dizer que a leitura, ou seja, o valor que eu estou salvando dentro dessa variável leitura,
é igual à leitura do botão, tá certo? Então, se eu colocar a leitura aqui, ó, vai ter o mesmo efeito, porque ele está salvando o valor que eu li no botão dentro dessa variável leitura, tá certo? Deixa eu só rodar de novo para a gente confirmar. Deu erro. Quando você erra alguma coisa, é assim. O que eu errei foi que eu esqueci do ponto e vírgula aqui, ó. Pronto, agora ele rodou tranquilo. Quando eu aperto o botão, ele apaga. Quando eu solto o botão, ele acende. Aí, o que eu quero fazer agora é trocar o estado do botão. Eu quero que ele fique sempre aceso. Então, eu vou botar um estado do tipo inteiro. Só um minuto, gente. Ô, gente, eu tava falando aqui com o Carlos e é melhor a gente ver outra coisa. Calma. Outro tipo de coisa, porque aqui a gente ia começar a criar um monte de variável e como a gente está começando agora ia ficar confuso. A gente vai ver o potenciômetro, que é outro componente eletrônico interessante. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê o potenciômetro? Acho que ele está com um resistor variável aqui. Não, está com um potenciômetro. É esse azulzinho aqui. E o que isso é um resistor que a gente consegue variar o valor de resistência dele rodando. Então, se eu giro para a direita, a resistência aumenta. Se eu giro para a esquerda, a resistência diminui. E é isso que as montadoras usam em qualquer som de carro, qualquer sonzinho que você tiver, que dá para aumentar o som assim, é uma resistência que está variando ali conforme você gira, tá certo? Para a gente usar isso aqui, a gente precisa ligar uma perna dele no negativo, essa perna da esquerda no negativo. A perna da direita a gente liga no positivo, que seria os 5 volts aqui do Arduino. Eu vou ligar aqui, ó, nessa fileira de baixo. Deixa eu pintar de vermelho. E vou puxar aqui, ó, um fio dos 5 volts até aqui. Ó, agora tá ligando um no outro. Vocês estão vendo? Então, o meu positivo ele vem daqui e alimenta toda essa trilha. Consequentemente, o potenciômetro. E o pino do meio que sobrou, a gente precisa usar ele para transportar a informação para o Arduino. Então, a gente vai pegar e vai ligar numa porta analógica, que é uma dessas portas aqui embaixo. Essas que tem menos aqui. A0, A1, A2, A3 e A5. Essas portas servem para a gente ler valores que não sejam digitais. Nas outras, a gente conseguia ler 0 e 1, né? Agora, a gente vai conseguir ler alguns valores como 0,5, 2, vários valores. No caso, não com vírgula, por causa de como o Arduino funciona, mas a gente vai conseguir uma sensibilidade maior. É verdade. Vou tirar o botão para a gente não se confundir, tá? Montem ele aí, por favor. Vou dar um minutinho para vocês montarem. Tá. Vou começar a modificar o nosso código aqui para ele, tá certo? O pin mode que a gente vai utilizar é o pino A0. E ele vai ser só input. A gente não precisa desse pull-up aqui, não. E aí, o que a gente vai dizer é que leitura, a variável leitura a gente vai reutilizar, é igual a analog read. Ou seja, a leitura é a leitura digital da porta A0. Tá certo? Eu vou
fazer esse valor fazer mais sentido para a gente. E vou mandar o Arduino mostrar o que é que ele tá de verdade lendo. Vou mostrar para vocês. Isso aqui, serial, é para o Arduino se comunicar com a gente. Vocês vão ver já já o que é que isso faz. Vocês não precisam fazer essa parte não, é só para ilustrar melhor. Ó, o que eu estou fazendo é mandando ele escrever no serial o valor da variável leitura. Então, se eu iniciar e abrir um monitor serial, ó, vocês estão vendo que ele está 0, 0, 0, 0, 0, porque a variável está em 0. À medida que eu giro isso aqui, ó, o potenciômetro, o valor vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, até o máximo de 1023. E eu posso descer, 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 e ele vai para 0 de novo. Isso aqui é o que a gente vai usar para fazer as coisas variarem no circuito. Beleza? Tá. Agora que a gente já tem esse valor aqui, eu posso tirar isso aqui que a gente não vai usar. A gente já viu como ele está entendendo esse valor. A gente precisa escrever esse valor no LED. Só que tem um problema. A saída do Arduino, para fazer uma saída digital, uma saída que não seja só liga e desliga, a gente usa o PWM. E o PWM, ele recebe valores de 0 até 255. Enquanto a leitura que a gente viu vai de 0 até 1023. Então a gente precisa fazer uma regra de 3. E para isso tem uma função aqui que ajuda a gente. Então a gente vai criar outra variável chamado, por exemplo, valor, que é o valor que a gente vai realmente colocar no LED. E isso é igual a map, que seria a função. Aí, o map a gente faz assim, a gente coloca a variável que está sendo analisada, o valor mínimo dela, o valor máximo dela, o valor mínimo que a gente quer que ele saia e o valor máximo que a gente quer que ele saia. Então, o que ele está fazendo? Ele está criando uma variável inteira chamada valor, e essa variável, dentro dela, o que eu estou salvando é a regra de 3 do valor de leitura. Quando leitura for 0, valor vai ser 0. Quando leitura for 1023, o valor vai ser 255. Deixa eu printar isso aqui também, para a gente ver se está funcionando. Aqui eu vou printar valor. E aí, se eu rodar o código e abrir o monitor serial, ó, o 0 tá como 0. E o 1023, que estava antes, o final do potenciômetro, é o 255. Pronto. Agora que a gente tem esse valor convertido, a gente pode fazer a saída dele para o nosso LED. Tá certo? Deixa eu só mudar o valor aqui para ficar melhor. Deixa eu só mudar o valor dele, pronto. Agora, a gente precisa fazer a saída. E tem um probleminha. No Arduino, não são todas as portas que conseguem fazer essa saída analógica. São algumas portas só. São essas que tem o tio. Eu escolhi a 8 no começo, isso vai dar problema. O ideal seria escolher uma porta com tio. Então, eu vou mudar aqui para 9. Tá certo? Se vocês tiverem feito com alguma porta que não tem o tio, tem que trocar também. Senão, não vai funcionar. Então, deixa eu trocar todos os lugares onde eu usei 8. No caso, só tinha ali, por enquanto. Certo. Agora, o que a gente vai fazer é terminar escrevendo o valor no LED, para fazer ele mais claro ou mais escuro. Para isso, a gente usa a função analog, ou seja, de analógico, write, ou seja, escrita analógica. E aí, a porta que eu quero escrever, no caso é a porta 9, e o valor que eu quero escrever, no caso vai ser um valor de 0 a 255. Como eu já tenho esse valor dentro da variável valor, eu só escrevo aqui a variável valor. E aí, em teoria, quando eu rodar o programa, ele vai escrever entre 0 a 255 no meu LED. Deixa a gente
mexer aqui. Ó, não sei se dá para perceber pela transmissão, mas em 0 ele apaga, e à medida que eu vou subindo, ó, aumentando, ele vai acendendo mais forte. Vocês estão vendo? Ou seja, eu estou transformando um valor em outro e aplicando no LED. Quanto maior a saída, maior a tensão que está indo para o LED e mais brilho ele está emitindo. Todo mundo conseguiu acompanhar? Alguém tem dúvida disso aqui? Podem falar, tá? Tá, assim que vocês terminarem de fazer esse circuito, a gente vai ver um pouquinho de slides sobre impressão 3D, como funciona. Infelizmente, como a gente não está no presencial, a gente não vai conseguir imprimir nada para vocês, mas a gente vai mostrar modelagem 3D, que é o primeiro passo para qualquer impressão. Posso parar de compartilhar aqui, gente, ou ainda tem alguém olhando? Ô, Tiago, tu podia copiar esse código e colar aqui, porque para alguém que esteja mais lento, copiava e colava. Posso sim. Ó, tá aqui o código já. Esse barra e esse C++, eles são comentários, tá? Eles não entram no Arduino. O Arduino não vai ver eles. Sempre que eu escrevo assim, ó. Cadê a barra? Escrevo alguma coisa com barra, ele ignora. Certo? Agora a Carla já começar a apresentação de impressão 3D. Um dos recursos que a gente usa para poder dar vida aos nossos protótipos, aos nossos projetos no Sinestesia Vision, é a impressão 3D, que é um processo de manufatura, um processo de criação de objetos e de sólidos, assim, que antes só existiam no mundo real, no mundo virtual, certo? Eles só eram frutos dos nossos projetos e tudo mais. E aí, o que é que a gente faz? Para poder a gente ter uma peça impressa em 3D nas nossas mãos, assim, tem alguns processos que a gente precisa seguir, e foi o que a gente colocou aqui nessa linha do tempo bem bonitinho. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é modelar. Se a gente quer um objeto, a gente precisa desenhar ele, a gente precisa esquematizar como é que ele vai ser. E aí, para isso, a gente usa alguns programas de modelagem, que a gente vai ver daqui a pouco, para poder tornar esse objeto, tirar ele da nossa cabeça e botar ele na tela do computador. E depois de modelar, a gente precisa exportar ele, para ter esse nosso objeto em mãos, com o arquivo dele em mãos, certo? Para poder pegar esse arquivo e processar ele para poder ser enviado para a impressora. Só que quando eu falo processar ele, é esse processo de fatiamento que tem aqui nessa terceira etapa, chamado fatiar. O processo de fatiamento, a gente vai ver com mais detalhes também, vou simplificar por agora. Vamos dizer que ele simplifica a nossa malha de um objeto tridimensional para que a impressora consiga interpretar isso. Então, a gente gera os comandos para a impressora conseguir imprimir. E aí, com esse arquivo que a impressora consegue entender agora, a gente passa para o processo de impressão. Então, a impressão vai levar algumas horas, possivelmente. Vocês já fiquem em mente que a impressão 3D é um processo demorado, pode demorar de 30 minutos, assim, para alguma coisa mais simples, a 12, 20 horas para algumas coisas mais complexas, certo? E aí depois, se for do nosso interesse, se for necessário, a gente pode até dar acabamento também, a depender do material que a gente está utilizando. Da primeira etapa que a gente tinha visto naquela linha do tempo, é a modelagem e exportação do arquivo que a gente criou.
Então, a modelagem, a gente tem alguns programas diferentes aqui. Esse aqui é no SolidWorks, esse daqui está no Blender, acho que um desses dois está no Blender, acho que é o do meio. E qual é a diferença? O SolidWorks é muito utilizado para desenhos mais técnicos, assim, são peças que você vai meio que ter uma utilidade para elas, vamos dizer assim, bem entre aspas. Mas o Blender são peças mais artísticas, assim, por exemplo, em jogos são muito utilizados para criar os modelos 3D dos bonecos e dos cenários e tudo mais, se usa o Blender. E SolidWorks é mais utilizado para peças mecânicas e tudo mais. Mas todos são softwares de modelagem, todos você consegue modelar o arquivo, exportar para poder fazer o processo de fatiamento, que é a próxima etapa. Bom, como eu tinha falado, a gente tem alguns softwares aqui que a gente pode utilizar, o SolidWorks eu tinha falado, o Blender também, o Tinkercad é o que a gente vai ver hoje, a gente vai fazer práticas usando ele, e o Fusion 360, que é o que a gente usa lá no laboratório, que tem a licença gratuita para estudantes, só que ele é consideravelmente mais complicado de usar do que o Tinkercad, principalmente porque ele é pesado, então o computador precisa ter uma capacidade de processamento bem razoável para poder rodar ele sem problemas, e o Tinkercad roda no navegador. Então, é bem simples assim. Bom, a etapa de fatiamento, gente, como o Carlos falou, é a etapa que a gente vai processar o modelo 3D para realmente ir para a impressora. Como é que ela funciona? O modelo 3D, o 3D vem de 3 dimensões, certo? Só que fica muito mais simples trabalhar com 2 dimensões. Então, o que o fatiador faz? Ele pega desde a base até o topo desse meu modelo e corta em diferentes camadas. Ele literalmente fatia em diferentes camadas. Então, o que a gente tem são várias imagens 2D que, se colocadas uma em cima da outra, formam o nosso objeto 3D. E aí, o fatiador, dependendo da resolução que a gente colocar, ou seja, da altura de camada, consegue fazer vários comandos, vários desenhos 2D que vão ser impressos, executados pela impressora. Tá? Pode passar. Esses aqui são algumas opções de softwares para a gente fazer o fatiamento, como o Cura, o Simplify, Slicer e Prusa, mas nada que a gente vai precisar usar hoje, tá certo? Só se a gente fosse imprimir uma coisa de verdade. E pode passar. Calma, tem alguém querendo entrar. Tá certo. Aqui, um pouco sobre os tipos de impressão 3D. FDM, que é modelagem por deposição de material fundido, que é o mais comum que tem. É como se fosse você fazer um desenho com uma pistola de cola quente. Acho que todo mundo já mexeu com isso. Tem um material que entra atrás, tem um bico quente, e esse material vai derretendo no bico e vai saindo. É exatamente a mesma coisa, só que como é uma máquina CNC, que significa controle numérico computadorizado, a gente tem uma precisão muito grande, certo? E o bico, ele é muito fino, então a gente consegue fazer as coisas muito precisas. Nesse GIF que tem da cabeça do Thanos, dá para perceber outra coisa interessante que os fatiadores fazem. Para economizar material e tempo, o que eles fazem é evitar figuras sólidas. Então, eles têm uma coisa chamada infill, que a gente configura quanto quer. Normalmente, você faz uma figura com, 15% de infill. Isso significa que só 15% daquela figura é, na verdade, sólido. O resto é esse espaço vazio com ar que ele coloca. A gente pede resistência, só que a gente economiza muito material e tempo com isso. Então, dependendo da peça que você está fazendo, você pode exagerar no infill. Por exemplo, se eu quiser uma coisa resistente, eu boto bastante preenchimento. E se eu quiser um objeto decorativo, alguma coisa que não vai sofrer tanto estresse, eu coloco um preenchimento mais baixo. Tá. SLA, que é impressão em resina, também conhecida como estereolitografia, é um tipo de impressão 3D também muito utilizado hoje em dia, tá cada vez mais comum, e ela se baseia em uma resina que é sensível à luz ultravioleta. E aí a gente tem uma tela, certo, que é mergulhada nessa resina, e quando a tela é mergulhada, ela acende somente os pixels que ele quer que a resina endureça. E aí ele endurece uma camada, sobe um pouco, endurece outra camada, e assim vai formando o nosso modelo 3D. A vantagem dessa impressora é que, por ser um display, a gente tem uma resolução muito maior, então a qualidade das figuras que a gente imprime fica melhor do que
numa impressora por deposição de material fundido. Só que essa resina ela é mais chata de trabalhar, ela é mais cara para a gente comprar, e depois que acaba o processo você tem que expor a luz UV, então é um processo pior de imprimir, é mais complicado, só que o resultado fica melhor também. E aí você tem que saber. Normalmente o que a gente usa no IF, que a gente tem no laboratório, são as FDM. A gente não usa nenhuma dessas no laboratório de eletrônica. Tá. SLS, que também é uma coisa mais um nível acima por cima, mais um nível acima também, é síntese por laser seletivo. O laser, ele vai nesse pó, vai fazer o traçado da figura nesse pó, camada por camada, e aí, quando você terminar a figura, você tem que meio que escavar ela no meio de toda essa poeira, sabe? É também um pouco longe da nossa realidade. Pode passar, Carlos. Tá. E aqui tem os materiais que a gente usa na impressão por deposição de material, que seria basicamente vários tipos de plástico. A gente tem o PLA, que é um plástico biodegradável, é o mais comum de se usar. A gente tem o ABS, que é um plástico bom para quando a gente quer dar acabamento na nossa impressão e também que é uma peça um pouco mais resistente a calor, só que ele é um pouco mais chato de imprimir, você precisa de uma impressora melhor. E tem o PETG, que é um plástico mais parecido com o PLA, só que ele tem uma resistência maior. E tem muita opção também, tá? A gente tem filamento flexível, tem filamento transparente, tem uma infinidade de tipos de filamento. E quanto ao acabamento, como o Carlos já tinha falado, a gente pode fazer o que quiser. A impressão sai da cor do filamento que você utilizou, mas se você quiser fazer uma coisa mais artística, você pinta, você lixa. Essa aqui embaixo foi um tratamento com álcool para deixar ela mais brilhosa, porque como vocês podem ver no primeiro esquilinho, ele tem alguns traços horizontais. E que se vocês pegarem também alguma coisa impressa na mão, vocês vão perceber que tem vários traços. Esses traços são os traços da camada. Quando você sobe, você acaba deixando. Quanto menor é a altura de camada, mais tempo gasta, só que mais imperceptível é isso. E aí, para deixar a impressão mais bonita, o que algumas pessoas fazem é derreter a parte externa. Então, essas linhas derretem uma por cima da outra e a gente não consegue perceber a diferença entre elas. Nas impressoras de resina, a gente não tem essas linhas tão visíveis como a gente tem nas impressoras por deposição. Pode passar. Tá, um pouco de pintura que se faz para dar acabamento e impressão também. Na internet tem bastante gente fazendo escultura com impressão 3D. Pode passar, Carlos. Ó. Polimento de algumas peças. Quando acabar aí, passa, tá? Pronto, resetou. Pode passar. Acabou, né? Tá, agora usando também o Tinkercad, a gente vai fazer a modelagem, mostrar o básico de modelagem 3D para vocês conseguirem modelar alguma coisa que queiram, tá certo? A gente precisa ir lá naquela página do Tinkercad e ao invés de clicar em circuitos, a gente vai clicar em projetos 3D. Vamos mexer com o mousepad. O mousepad é ruim. Voltei, gente. Agora eu tô aqui, tá? Usando a conta de Carlos. Pra gente fazer. Tá com o Tinkercad aqui, Carlos? Só um minuto, gente. Tá. Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui é Tinkercad. Pronto. A gente está aqui de novo no mesmo esquema, só que agora em projetos 3D aqui na esquerda e não em circuitos. Eu compartilhei a guia certa? Uhum. Beleza. A gente vai criar um novo design.
E é bem simples de mexer aqui, tá, gente? Se ele carregar. Aparentemente eles tiveram que sair. Arthur tá aí? Falaram que a internet caiu aqui. Só um minuto. Ok. Arthur entrou. Tá aí, Arthur? Opa, Ok, então tu vai oi? apresentar aí? Pode ser, vai ser fazer a prática do suporte? Sim. Ai, um instante. Tá dando pra ver direitinho? Tá sim. Tá certo. Então, pessoal, pelo visto, a internet de Carlos e... Como assim o G-Code? É porque para fazer a impressão você tem que colocar um arquivo com G-code nela, né? Ela que ela vai imprimir Ah, a partir do G-code. é porque Aí eu quando queria você... saber, Perdão, oi? desculpa atrapalhar. Não, pode Aí eu falar. queria saber se o Tinkercad ele gera o código do G-code ou ele só gera o design da peça mesmo, do modelo. Então, quando você termina de modelar, você pode exportar o arquivo e tem diversas opções, tipo SVG, STL, e cada uma dessas versões são usados para um tipo de fatiador, para um tipo de impressora, sabe? O Tinkercad não gera um arquivo fatiado, você tem que passar por um fatiado antes de mandar para a impressora. Deu para entender? Entendi. Certo. Deu. É porque eu achava que ele não precisava passar direto à cultura. Mas tudo bem. Valeu. Então, deixa eu abrir aqui o Tinkercad, certo. Para todo mundo que vai participar dessa prática com o Tinkercad aberto? Tá aberto aqui. Certo. Laís, mais alguém vai? Andrei, certo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Perdão. Tá dando para ver? Direitinho? Tá Tá sim. sim. Certo. Então, pessoal. Oi, Yasmin. Desculpa, eu levantei sem querer. Então, o objetivo dessa prática vai ser modelar isso aqui, que é um suporte para celular. Que nem esse aqui. Só que mais fácil de ser feito, porque esse aqui tem essa curvinha aqui que é muito chata de fazer no Tinkercad. Certo. Então, eu vou desmontar esse aqui que já está feito, para a gente ver quais partes vão ser necessárias a gente fazer. Como dá para ver aqui, nós temos um cilindro,
3 retângulos e um triângulo. A gente vai começar logo com a parte mais fácil, que é o retângulo. A gente vai precisar de 3 cubos. Até aí tudo bem? Sim. Certo. Eles vão ter... Peraí. Deixa eu girar logo. Deixa eu... Meu Deus, é muito ruim mexer nesse negócio. Deixa eu... Deixar lá uma posição que fique mais fácil de ver as medidas. Ó, os retângulos, eles vão ter uma espessura de... Perdão. Ó, eles vão ter uma espessura de 5 milímetros. Ele vai ter uma espessura de 5 milímetros. Professora, o seu microfone tá ligado. Desculpa, Arthur. Terceiro. Certo. E quais vão ser as outras medidas? Esse retangulão grandão, ele vai ter 40 centímetros, 4 centímetros de comprimento, de largura, e 80 de comprimento. Perdão. Vai ser 40 centímetros, 4 centímetros por 8. Até aí, tudo bem? Todo mundo já fez esse retângulo aqui? Já fiz. Certo. Esse segundo, ele vai ser bem similar, só que ao invés de ter 40 centímetros, vai ser 20,5 por 40. 20,5 por 40. No caso, ao contrário. E esse terceiro aqui... Oh, meu Deus. Ele vai ser de 40 por 7,23. O próximo passo vai ser colocar um cilindro. A gente vai girar ele 90 graus. Ele vai ter 40 por 4,93. E 5 de altura, eu acho. É 5 de altura.
Todo mundo está conseguindo acompanhar? Laís, Andreise. Então tá. Se ninguém falou mais nada, então beleza. E a última peça vai ser esse triângulo. Ele vai ter 33,67 de altura. E 40 por 68. O próximo passo vai ser a gente ir encaixando uma peça na outra que a gente fez e depois girar eles de uma forma que dê certo, basicamente. Então a gente vai colocar. Oi, Yasmin. Só por curiosidade, assim, quando vai imprimir, tipo, se tem como explicar a gente se tem peças que a gente pode criar para poder usar, porque Rapidinho. Tem como repetir porque cortou. Não deu pra tem, ouvir. eu tô explicar agora. A pergunta? Explicar, tipo, se a gente pode, como a gente cria peças para encaixar, porque quando a gente vai fazer impressora 3D, é mais vantajoso por conta de material que a gente pode perder, fazendo assim, imprimir desse jeito aí que tá, pecinha por pecinha. No caso, eu Porque, tô. oi, desculpa. Não, termina. Não, essa fazer aqui, no caso, se imprimir ela já, como está no exemplo já pronto, vai, de certa forma, vai gastar um certo material, porque ela vai usar muito material para apoiar quando estiver imprimindo, né? Então, aí Apoiar. depende. Por exemplo, nessa peça aqui, se a gente fosse imprimir do jeito que tá, ia gastar muito material, porque precisa de muito suporte, porque ela tá de um jeito não prático. Mas, por exemplo, se a gente girasse ela 90 graus, não ia precisar de suporte nenhum. No caso, primeiro a gente teria que colocar ela no chão. Não precisaria de suporte nenhum, porque tudo isso aqui está no mesmo plano. Não precisaria de nenhuma altura que não tivesse conectado com a mesa. Isso é uma preocupação que você tem que ter na hora do fatiador. Na hora de fazer o modelo, você não se preocupa muito com isso. A menos que seja uma coisa muito grande. Aí você já tem que modelar ele pensando no tamanho da mesa da sua impressora e fazer os encaixezinhos. Aí se tu quiser Exatamente. fazer encaixe, eu não acho que no Tinkercad tu vai conseguir. Tu tem que ir no Fusion, onde tu consegue ser mais precisa, e lá fazer o encaixe certinho. Aí tem que ver, cada caso é um caso. Show, então. Valeu. Nada. Então, onde a gente tá? Ah, sim. Perdão, peraí. A gente vai conectar as partes, uma parte na outra. Primeiro a gente vai trazer esse cilindro aqui para cima. Trazer ele para uma altura de 5 milímetros. E vai conectar ele, aqui. No caso, deixa eu só. Tá estranho isso aqui, peraí. Enfim, a gente vai conectar o cilindro no meio desse aqui. No caso, na altura de 2,5. Um instante. Certo. No caso, a gente vai ter que girar aqui 90 graus para ficar bem certinho.
Assim. E a gente vai juntar essas duas peças para formar uma só. Como é que a gente vai fazer isso? A gente seleciona a peça como um todo e clica aqui, ó, nesse quadrado com um círculozinho, que está escrito agrupar. E agora é só uma peça. Então, o próximo passo vai ser colocar essa peça que a gente juntou agora junto com esse retângulo. A gente vai subir de novo 5 milímetros. Vai colocar um em cima do outro. De uma forma bem legalzinha. Para não ficar nada de fora. Certo. E aí a gente vai agrupar mais uma vez isso que a gente acabou de juntar. O próximo passo vai ser girar essa nova peça 90 graus. No meu caso, menos 90. Não, pera, estava certo. No meu caso, menos 90 graus. E colocar essa peça que a gente fez agora em cima desse outro triângulo. Retângulo, no caso. E mais uma vez juntar tudo. Certo. Agora, a gente vai ter que girar essa nova peça que a gente fez de modo que ela encaixe certinho. Que ela encaixe certinho nesse triângulo aqui. E quantos graus isso vai ser? Vai ser exatos. Um instante. 50 graus. Ao girar essa peça em 50 graus, em teoria, ela deveria caber direitinho aqui. O que não aconteceu. Tenta 45 graus. Isso, 45 graus. É um bom número. Não, acho que seja 45, não, isso. É que era 45 mesmo. Na verdade, não, um pouquinho menos. Deixa eu ver. É 45 graus. Por fim, a gente vai juntar essas duas peças e temos nosso suporte para o celular. Uma coisa que a gente pode fazer para deixar bonito e economizar filamento, no caso só um pouquinho, é esse buraco aqui, ó. Como é que a gente faz esse buraco? A gente cria uma cópia desse triângulo que a gente fez, um Ctrl+C e Ctrl+V. A gente diminui ele um pouquinho. Não tem uma proporção exata. É algo que fique bonito, no caso. Acho que assim tá bom. Vai levantar ele um pouquinho, de modo que fique bonito. E a gente vai juntar, a gente vai transformar esse triângulo que a gente fez em um buraco.
e vai juntar tudo de novo. E esse buraco, esse triângulo, vai fazer um buraco nesse outro triângulo. E vai ter um buraco. Todo mundo conseguiu fazer? Aí sim. Laís conseguiu fazer? José conseguiu. Alguém ficou com alguma dúvida? Ai, meu Deus. Bom, Arthur, eu queria mostrar só uma coisa no Tinkercad de eletrônica, o sensor ultrassônico. Tu quer fazer ou quer que eu faça? Eu vou mostrar já o código pronto, na verdade. Então vou parar aqui de compartilhar. Porque dá bastante trabalho para fazer o código dele. E Tu quer fazer pro bloquinho, não? tu sabe fazer programação com bloco. Não. Então, Não sei. Então tu faz aí. Deixa eu parar de apresentar. eita, calma, fiz uma besteira. Calma aí. Assim, eu tenho o código pronto. Eu não sei se o... Tem como tirar essa notificação do Meet quando você muda de tela, não? Não sei, cara. Deixa eu mostrar a minha aqui. Na verdade, tu pode mostrar aí, pegar o exemplo já do ultrassônico, se quiser. Tem aqui no Tinkercad? Tem um exemplo que ele já dá um Arduino com sensor ultrassônico. Só para tu mostrar como funciona o sensor. Esse sensor, pessoal, é o que a gente utiliza no óculos sensorial e na bengala sensorial também, certo? Ele é um sensor de distância por ultrassom. Então, ele emite uma onda ultrassom. Passou, Arthur. Passou? Será que ele vai funcionar tão bem quanto o potenciômetro ontem? Ó, ele emite uma onda ultrassônica e aí ele fica esperando o eco dessa onda retornar. A onda vai, bate no objeto e retorna. Quando ela retorna, a gente ficou contando quanto tempo ela demorou para viajar. E aí, sabendo a velocidade do som, a gente consegue calcular a distância do objeto, entendeu? O tempo que ele voltou, seria, sabendo a velocidade, você sabe a distância. E é isso que a gente utiliza para detectar objetos, tanto no óculos quanto na bengala. E é assim também que o sonar de submarinos funciona, os morcegos se localizam no escuro, golfinhos também utilizam ultrassom para se comunicar e várias outras coisas. Eu quero explicar o código? Eu acho que não precisa não. Então tá bom. Apaguei para nada os comentários. Dá play. Ó, ele tem 2 microfonezinhos, que são esses dois círculos prateados. Um deles é o alto-falante ultrassônico que emite, e o outro deles é o receptor ultrassônico, tipo um microfone que vai captar a onda. Tá fazendo o quê? Não, é porque ele mostra aqui em cima os números. Ó. É melhor de ver quando tá em pé. Uhum. Um problema desse sensor
é que, por ele depender da reflexão da onda, se a superfície na qual você está fazendo a reflexão não for lisa, ele não vai funcionar bem. Então, por exemplo, se a gente estiver emitindo a onda e ela está batendo no cilindro, o cilindro, quando refletir, não vai refletir direto para o alvo que a pessoa que emitiu, sabe? Ele vai fazer vai ter um ângulo de reflexão maior. E isso aí é um problema bem grande. Por isso que a gente usa mais de um sensor dentro do óculos e na bengala. Se tu quiser, tu pode passar pelo código falando o que cada coisa faz. Tipo, se... Então, beleza. Eu não sei se eu vou saber. Ó, a gente cria duas variáveis de tipo inteiro. Uma inches, que é polegadas, e outra em centímetros, que é o que a gente usa normalmente. A gente cria uma função do tipo long. Vocês explicaram long Não. e... Não? Long não. Long é basicamente um inteiro grande e função é basicamente um pedaço de código que você armazena para ficar reutilizando várias vezes. Não é bem um inteiro grande. Arthur, Não, tá. Enfim, basicamente, long é um tipo de variável que aceita números com vírgula. Tem o float e tem o long. O long aceita abrange mais números com vírgula. Então a gente cria uma função. Ah, tá. Acho que confundindo com eu double, confundi eu com acho. double. Droga, perdão. Enfim, a gente cria uma função chamada ler a distância do ultrassônico, que ela recebe dois parâmetros, trigger e eco. Um é a parte do ultrassônico que manda o sinal, e o outro é a parte do ultrassônico que recebe o sinal. E beleza, a gente bota esses dois dados, que no caso... trigger pin. Tá errado esse código. Por que tá errado o código? Porque em nenhum momento ele define trigger pin. Ou define o duto cego. Não, ele definiu dentro da função. Trigger e pin são parâmetros da função. Não, e aí, mas... quando ele chama, sim, ele diz o pin. Enfim. Ele criou essa função. E o que essa função faz? Ela define o pino do trigger como uma saída de energia. E ele manda essa saída para o nível 0. Ele aguarda 2 microsegundos e manda esse sinal para o high, para o alto. Ou seja, ele fica tirando e mandando energia a cada 2 microsegundos. No caso, ele desliga por 2. Depois de 2 microsegundos, ele liga com a saída, espera 10 microsegundos e desliga. E ele define... Oi? Não, eu sei dizer que isso era para gerar o pulso. Então. Uhum. E ele define o echo pin como uma entrada de energia. Ou seja, o trigger pin ele vai mandar o pulso de energia, o som ultrassônico, e o echo pin vai receber o sinal. Daí o trigger pin é uma saída e o echo pin é uma entrada. No setup, ele só liga a comunicação serial entre o Arduino e o Arduino, no caso, entre a IDE de programação e a placa Arduino. E no loop, ele faz esse cálculo aqui, que ele, por algum motivo, multiplica esse valor pela distância que foi sentida. No caso, ele definiu tanto o trigger pin quanto o echo pin para o pino 7. Normalmente, um ultrassônico ele tem 4 pinos, um para o trigger e um para o echo. Só que nesse caso, ele tem um pino só, que é o SIG de sinal, que ambos estão conectados no pino 7. Então aqui ele chamou essa função que foi criada no início, com os parâmetros trigger pin e echo pin, ambos no pino 7. E ele lê a distância que foi calculada pelo ultrassônico e multiplica por 0,1723, que deve ser para converter de polegadas para centímetros.
E aqui, basicamente, ele põe na tela essa distância. Ou colocaria se a gente tivesse com o Arduino de verdade. Aí ele tá aqui, ó. Se vocês verem. É isso. Deu para entender o código? Eu acho que eu expliquei de forma bem estranha. Bom, eu acho que não ficou tudo 100% claro do código, porque é o primeiro contato de vocês com programação, né? Mas, assim, a ideia, a gente espera que vocês tenham conseguido pegar. E que também não é uma coisa de outro mundo. Se estudando um pouco, todo mundo consegue fazer esse código. Então eu vou parar de compartilhar aqui. Bom, gente, como ninguém tem dúvida, eu acho que a gente já pode encerrar. Passar uma ata, já passou? Já passou o nome dele, colocar o nome, mas acho que seria bom fazer também. Vamos fazer uma no final também para comparar, né? Aí tá pegando só pelo chat, é? A presença? Arthur, mais alguma coisa para falar? Professora, a senhora quer encerrar? Oi, posso sim. Vou encerrar então, pessoal. Eita, entrou alguém agora. Chegou alguém agora? Foi Albino, parece. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vou encerrar a gravação, tá certo? E em seguida, a organização do evento vai mandar os certificados para vocês, tá? De 0 a 10, coloca aqui no chat o que é que vocês acharam da oficina. Que massa, valeu, pessoal. Pode colocar aí, tá gravando. Obrigado pela participação, gente. E a gente se encontra lá no IFMake, logo que voltar ao presencial, assim, total, né? Sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor.